ninguém falou onde é que está o Fernando Henrique. Não é a pessoa Fernando Henrique. É o que o governo fez. É o que o governo... Deve estar junto com o Sérgio Cabral. Deve estar escondido junto com o Sérgio Cabral. O problema principal é que foi um governo que quebrou o Brasil 3 vezes. Foi buscar recurso, assinou 3 acordos com o Fundo Monetário Internacional, cada vez pagando mais juros, assinando mais cartas de intenções. Eles proibiram construir escola técnica. O governo Fernando Henrique, de joelhos, aceitou não construir escola técnica. Esse é o governo equivocado que eles fizeram. O Lula recebeu o país quebrado, em recessão profunda e prolongada. Essa é a incompetência deles. Quer que eu diga? Mortalidade infantil. Salvar vida de crianças. Emir, 30 Governo segundos. Fernando Henrique, 25 em 1.000 nascidos vivos. Governo Lula e Dilma, 13 em 1.000 nascidos vivos. Quantidade de crianças recuperadas para a vida. Investimento em educação, Fernando Henrique, 17 bilhões. Lula e Dilma, 94 bilhões. Investimento em saúde, 28 Fernando Henrique, 106 Dilma e Lula. Esse é o governo incompetente, segundo ele. Incompetente para os banqueiros, incompetente para o povo. Conclui. Pergunta do Otávio Leite. Bom, eu acho que a gente precisa virar essa página da Petrobras no Brasil. Eu quero insistir nesse tema porque toda hora a gente vem assistindo a acusação de que o PSDB quer privatizar a Petrobras. Na verdade, o que nós entendemos é que ela já foi privatizada pelo próprio PT, a seu benefício. No entanto, é preciso tomar uma decisão da maior responsabilidade. A Petrobras é uma companhia de capital aberto, mas no comando das ações ordinárias que organizam e tem a maioria no Conselho de Administração, a União tem a maioria. E, portanto, a preservação da União como mandatária e exclusiva possuidora da maioria da Petrobras, ela é indispensável. Todos concordamos. Eu queria saber se vocês concordam que, por ser tão importante isso, que nós coloquemos uma cláusula na Constituição brasileira de que a Petrobras não pode ser privatizada. Quero saber se vocês concordam com essa proposta. Otávio, eu acho muito bom a gente levantar o debate da Petrobras e o debate em relação ao público versus privado. Como eu disse, essa universidade é palco aqui de muita história e também tem muita tradição para ambos lados em termos de pesquisa. Eu fiz parte, na época aqui, de uma campanha que a gente fez na universidade pela reestatização da Vale do Rio Doce. Eu lembro muito bem quando a gente fez a nossa urna aqui no Pilotis, os comentários que a gente ouvia da nossa tradicional casa aqui da economia, que tem de tradição Armínio Fraga, Malan e essa trajetória. A gente sabe muito bem diferenciar aqui no nosso debate o que é privatização, o que é público, o que é privado. Como eu disse antes, a gente não pode fugir da politização do debate de deixar claro quais são as vertentes que estão em jogo aqui. Não tem subterfúgios. A verdade é que quem quis transformar a Petrobras em Petrobrax foram eles e não nós. A verdade é quem vendeu a Petrobras, quem queria vender a Petrobras a preço de banana, como fez a Vale do Rio Doce, foram eles e não nós. A verdade é que nos anos 90, como eu já disse aqui, o boom do sucateamento da universidade pública e a criação de 90% das universidades privadas do país foram nos anos 90. 90% das
as universidades do país foram criadas nos anos 90, o público foi sucateado. As nossas estatais privatizadas, a nossa educação colocada no limbo, secundarizada. Porque o debate aqui é claro. É público versus privado, é direita versus esquerda, é a mansão do povo brasileiro e o outro lado, o próprio bolso. É isso que está em jogo. A verdade é que dizer, se nós privatizamos a Petrobras, nós valorizamos um patrimônio do povo brasileiro. Quando a gente valoriza o patrimônio do povo brasileiro, a gente fez o que hoje? Vamos lá, galera, vamos ouvir, vamos prestar atenção. A gente descobriu um patrimônio, um novo patrimônio, que é um ouro nosso, que é o pré-sal. A gente existiria hoje 10% do PIB para a educação se a gente não tiver... Tá parado. Ah, tá parado? Eu não sabia. Não sabia. Existiria hoje destinar 10% do pré-sal, do PIB para a educação, se não existisse o pré-sal? A gente teria verba para fazer um planejamento de avanço do nosso país para os próximos 10 anos, para a saúde e para a educação, se a gente não tivesse descoberto o pré-sal? A gente não descobriria o pré-sal se a gente tivesse hoje na realidade da Petrobras. Essa é a verdade. Então dizer sobre privado e público, para nós é muito fácil. Está no nosso DNA, está na nossa raiz, defender o público versus o privado e defender o coletivo e o melhor, o que desenvolve o povo brasileiro e não quem compra e vende ações por benefício próprio e quer tornar particular e privado o público e o nosso patrimônio. Emi, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que as coisas ficam muito claras, as visões de mundo. Eles defendem tudo na mão do Estado. É verdade que o Brasil experimentou privatizações importantes. Se não fosse a privatização da telefonia, o povo brasileiro não tinha acesso a essa tecnologia. Tanto a Vale quanto a Siderúrgica Nacional foram privatizadas. A própria Embraer, que hoje é a terceira maior do mundo em produção de equipamentos aeronáuticos, por aí vai. Eu fico imaginando a Embraer comandada por um Paulo Roberto da Costa, do PT. Agora, o que eu acho sensacional, sinceramente, é observar esse discurso de dizer que tudo tem que ficar na mão do Estado, mas vocês tiveram 12 anos no governo. Vocês tinham os instrumentos. Por que não reestatizaram? Não reestatizaram nada. Aliás, demoraram anos e anos, assim, escancaradamente observando a Infraero, cada vez pior, a entrada da cidade, uma vergonha, uma gestão estatal ineficiente, a bancada do Rio de Janeiro colocando verba e eles não faziam a obra. Aí, de repente, fizeram a concessão, bem-vindos à social-democracia, fizeram a concessão do aeroporto Tom Jobim. É óbvio que vai melhorar a gestão. Agora o poder público tem que fiscalizar, ninguém está ignorando isso. Agora portos, aeroportos, o governo Dilma está fazendo algumas concessões e vocês ficam no discurso dinossáurico. Por que vocês não reestatizaram tudo? Vocês tinham os instrumentos, não fizeram porque deu certo. E o Brasil, o povo, tem telefone hoje porque foi feito com coragem essa privatização. Essa que é a verdade. E quanto à Petrobras, eu quero dizer que não é do PT, é do PSDB a proposta de manter a Petrobras na Constituição, sendo impossível a sua privatização. E essa proposta eu me orgulho de ser o autor. Muito obrigado. Pergunta da Clarissa agora. Quero fazer pergunta para a companheirada em relação a esse debate que a gente está fazendo aqui das liberdades individuais, desse debate da emancipação da juventude, do povo brasileiro. A gente já citou aqui o que a gente tem de proposta em relação à juventude negra, em relação ao auto de resistência, em relação ao nosso direito de ir e vir, de viver livremente. Resgatei, inclusive, o que significa na trajetória do nosso partido, da nossa campanha, da nossa militância nesse sentido. Então, por isso, eu queria reforçar esse debate e dizer em relação... por exemplo, o debate GLBTT, o que vocês propõem em relação ao debate da homofobia, em relação aos direitos dos homossexuais no nosso país? As pessoas são livres
A Constituição assegura completamente. Atenção lá, atenção. Olha, processo social, é história, é avanço. Tudo isso faz parte de um contexto que nós vivemos. Estamos numa quadra civilizatória que é evidente, é inaceitável comportamentos que sejam discriminatórios em todos os sentidos. Não falo sobre qualquer um por sua opção sexual. As pessoas com deficiência ainda têm muitas discriminações que têm que ser combatidas. As pessoas negras. Aliás, primeiro ato específico de ação afirmativa que se deu ao nível público no Brasil foi o presidente Fernando Henrique em relação ao Itamaraty, permitindo uma pontuação maior para os afrodescendentes. Nós votamos todos os projetos em relação às cotas para negros, porque entendemos que há um déficit que tem que ser repassado, tem que ser reparado no Brasil e tem que ser durante um período. O que temos aqui diante na sociedade mundial hoje é uma postura do Papa absolutamente progressista, não conseguiu passar no seu colégio de cardeais alguma coisa fundamental. Ele está totalmente certo, é preciso avançar. Então nós somos absolutamente a favor das liberdades públicas, das liberdades individuais, das pessoas terem os seus direitos, a sua fé, usar o seu corpo como quiser. Essa que é a questão. Eu tenho sido, inclusive em vários momentos, tenho apoiado as iniciativas no Congresso Nacional nessa direção. Então, não temos o que dizer em relação a isso. Todos são iguais, todos devem ter as mesmas oportunidades. Todas as pessoas precisam ter, enfim, o apoio, o respeito, a dignidade, respeitados em todos os sentidos. Então não há qualquer tipo de preocupação em relação a isso. Nós queremos sim libertar o povo brasileiro. Queremos que as pessoas tenham oportunidade. Bom, a pergunta foi feita nesse sentido. Eu estou respondendo, não há qualquer tipo de problema em relação a isso. Fixamos aqui toda a nossa compreensão em respeito às liberdades individuais, coletivas. Então não é um ponto que, enfim, nós temos qualquer tipo de dificuldade. É isso aí. Liberdade para todos, de opinião, de expressão. Mais liberdade. Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. Estourou meu tempo? Pois é, a liberdade é um patrimônio de um sentimento universal que nos pode abrir mão. Não foram poucas as tentativas do PT, do governo do PT, de cercear a imprensa. Nós achamos o contrário. Nós achamos que a favor da liberdade de expressão, mais liberdade de expressão da imprensa. Nós não somos a favor de regular a imprensa em hipótese nenhuma. E somos a favor de políticas públicas cada vez mais inclusivas. As pessoas têm que ter autonomia e independência, oportunidade. Isso se faz permitindo que elas estudem, tendo educação de qualidade. Para um filho, eu não aceito esse conceito de que um pai que tem um cartão de Bolsa Família, ele tem como projeto de vida deixar como herança para o seu filho um cartão de Bolsa Família. É preciso libertar a juventude brasileira em todo sentido. Muito obrigado.